Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Estamos então encerrando o mês de janeiro e também a série Novos Caminhos, desta vez com o tema Espiritualidade e a Educação da Vida. Para desenvolver esse tema, nós vamos utilizar os seguintes livros, da coleção A Verdade, o volume 6, e também o volume 4 da mesma coleção A Verdade, e mais dois outros livros, a Sutra Sagrada Verdade e Orações, e também a Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2. Todos esses livros podem ser encontrados na nossa livraria virtual e quem se interessar pelo seu texto, então nós recomendamos que, através do acesso da livraria virtual, faça a sua encomenda. Então vamos lá desenvolver o nosso tema? Para tanto, como eu disse, eu utilizarei a Verdade, volume 6, como um fio condutor desse tema. E então, na página 342, nós temos um diálogo entre o mestre e um jovem. Embora o diálogo seja entre o mestre e um jovem, na verdade esse diálogo é válido para todas as idades, porque fala de personalidade, fala de destino, enfim, temas que são presentes em todos os pontos, em todos os aspectos da nossa vida, em todo o tempo. Então, numa das respostas, o professor Masaru Taniguchi, ele diz o seguinte: se o homem se conscientizar verdadeiramente da sua imagem verdadeira, conseguirá, dentro dos limites do seu dom natural, então veja que ele fala dom natural. Dom é aquele dom, um presente de Deus que nos foi dado e que não depende de nenhum tipo de habilidade adquirida, né? Ele já vem conosco antes mesmo que nós tenhamos nascido. Então nós já viemos a esse mundo cumprir a nossa jornada da vida, cumprir a nossa missão com esses dons já elencados, né? Sem que nós tenhamos que fazer alguma coisa no sentido de adquirir através da competência, através do estudo. Já vem conosco, né? Não quer dizer que não deva ser desenvolvido, mas já vem conosco. Então, tanto a capacidade espiritual quanto a intelectual, como também a força física. Então, dentro dos limites desse dom natural, nós já temos providos abundantemente a capacidade espiritual, a intelectual, como também a força física necessárias para o desenvolvimento e, portanto, o cumprimento da nossa missão aqui na face da Terra. Mas, como escrevi no livro A Ciência da Oração, mesmo que uma roseira sinta inveja de uma grande árvore de cedro e ore, Deus, faça com que me torne tão grande como este cedro, essa oração não se concretizará porque está fora dos limites do dom. Tá, isso é importante porque nós vivemos numa sociedade de massa e constantemente nos são passados certas imagens, certos modelos de sucesso, né, mas essas imagens de sucesso, né, de bem-aventurança, etc., muitas vezes pertencem ao coletivo. O que nós precisamos fazer é justamente encontrar o nosso dom, a nossa missão, o nosso caminho, que muitas vezes, logicamente, não vai coincidir com esses valores coletivos que a sociedade está cultuando. O importante, então, é ser autêntico. Então, a educação da vida vai para esse lado mesmo, para a autenticidade do ser humano. Bom, se dessa forma alguém faz uma oração assim imprudente, é porque não se conscientizou verdadeiramente da imagem verdadeira. Então, a imagem verdadeira já tem um dom específico, uma missão específica para cada um de nós e que não é igual a nenhum dos outros 7 bilhões e tantos habitantes que temos aqui no planeta Terra, né? Cada um tem sua missão específica e, portanto, não é necessário importar modelos do lado de fora, de sucesso, para que nós sejamos felizes.
Se um grão de trigo se conscientizasse da sua imagem verdadeira, não oraria jamais pedindo a Deus que nele nascesse espigas de arroz. Óbvio, né? Mas muita gente faz isso, né? Às vezes temos inveja de alguém pelo seu sucesso, temos inveja pelo jeito que a pessoa encaminhou a vida, mas essa é a vida dele, né? É o dom dele e, portanto, a gente não deve ficar hipnotizado, né, pela inveja e esquecer que nós mesmos temos um dom e um caminho a ser desenvolvido. Ou seja, se a pessoa conscientizar-se verdadeiramente da sua própria imagem verdadeira, não procurará obter da fé, através da fé e da oração, algo que não existe originariamente nessa imagem verdadeira. Então é preciso que a gente encontre o nosso verdadeiro modelo personalizado, individualizado para cada um de nós, na nossa imagem verdadeira. Por isso que a Seitonui apregoa tanto a importância das práticas religiosas, né? Meditação Shinsokan, leitura de livros sagrados e também a prática de atos de amor. Consequentemente, dentro dos limites que essa pessoa recebeu no âmbito da imagem verdadeira, poderá obter tanto a espiritualidade, a inteligência, como também a força física. Tudo o que é necessário será provido abundantemente. É isso que o professor Masaru Taniguchi está dizendo. Mas mesmo que busque algo mais, essa pessoa não conseguirá ser feliz, porque aí há limitações naturais, né? Então não são limitações que foram impostas, mas há limitações da própria missão mesmo, né? Como foi dito, né? Quem tem o dom de ser roseira não pode querer ser um cedro, né? Tá, então é importante que a gente dê atenção a esses limites naturais. Mas a pessoa pode dizer, puxa, mas limitação, você tinha fala que tudo é infinito, né? Provisão infinita, amor infinito, sabedoria infinita, tudo é infinito, como que se vem falar agora de limitações, né? Então são limitações naturais e a gente vai ver como lidar com esse paradoxo, né, entre o limitado e o ilimitado através do que ensina para nós o texto de uma oração que está na Verdade e Orações, na página 122. Então, na página 122 desse livro, A Verdade e Orações, nós temos uma oração chamada Oração para expressar o ilimitado no limitado. Oração para expressar o ilimitado no limitado. Deus é ilimitado, lógico, isso todo mundo concorda, né? Mas a forma do homem é limitada, isso também todo mundo concorda, porque nós temos uma certa altura, temos uma certa dimensão física, temos certas limitações, isso também é verdade, né? Expressar o ilimitado através de uma forma limitada é a missão com que o homem nasceu na Terra. Ou seja, ele precisa se aprimorar nessa arte de expressar o ilimitado no limitado, ou seja, em nós mesmos. Então, essa é a missão que nós recebemos de Deus. É essa missão que vai nos definir. Não é o mercado, não é a opinião coletiva da sociedade, não é, eventualmente, uma carreira acadêmica, não que isso seja contrário, né? Mas não é ela, não são esses fatores que nos definem, né? O que nos define verdadeiramente são os limites da nossa missão. E isso, como eu falei, é uma missão individualizada, pessoal e não pode ser substituída. Portanto, é importante que cada um tenha esse desejo realmente de conhecer a sua missão. Aqueles que encontraram, parabéns, né? Mas aqueles que estão à busca, estão no caminho certo, é isso que faz com que a nossa vida tenha sentido, né? Por que eu estou vivendo aqui na face da Terra, né? Bom, aí o texto diz o seguinte, continuando. O pintor exprime o ilimitado numa limitada tela de 2 dimensões. Então, o desejo do artista, daquele que está pintando, é expressar numa tela, que é limitada, né, aquela inspiração que tem um fundo ilimitado. Isso que se chama arte, né? Quando o ilimitado permanece como tal, não ocorre expressão alguma. Por quê? Aí o texto mesmo vai explicar. A expressão ocorre quando o ilimitado se localiza e se limita. Então, este mundo que nós estamos vivendo é o mundo das expressões. É o mundo onde o infinito se expressa através de uma dimensão limitada. Essa que é a nossa missão. Num espaço aéreo, onde há total liberdade e nenhuma resistência, não é possível pintar. Quando o pincel encontra resistência na tela e sua liberdade de movimento sofre restrição, é que o pintor desenha um quadro. Tá? Então, o quadro, na verdade, é um símbolo, né?
que é um símbolo? É aquilo que traz muitos significados e parece que quanto mais você examina, mais significados encontra e não se esgotam, né? Por isso que a gente tem um verdadeiro fascínio pelas obras dos grandes mestres, né, da pintura, pelos grandes mestres da música e tantas obras de arte, tantos poemas, né, tantas peças da literatura que a gente lê e lê, né, mas sempre tem algo dizendo assim, tem alguma coisa que eu preciso aprender aqui ainda, né? Porque é um símbolo, ou seja, ele tenta encerrar, né, o ilimitado naquela expressão, num poema, num quadro, numa peça musical, numa composição musical, né, numa peça de teatro. Então, ele encerra muitos conteúdos, muitos significados. E isso é, na verdade, a missão com que o homem nasceu aqui na Terra, expressar o ilimitado no limitado. Deus que preenche o universo, reduz a si próprio e manifesta-se como homem fenomênico. Tá, esse é o ponto importante, né, característico da Seichonoye. Nós todos somos filhos de Deus, portanto, expressões individualizadas deste Deus, desta energia fantástica, maravilhosa, né, que criou todas as coisas do céu e da terra. Devemos compreender que no fenômeno está presente a imagem verdadeira. Então, a Seichonoye, ela não despreza o fenômeno, né? Muita gente pode, muitas vezes, influenciado por uma visão religiosa antiga, né, que dizia que este mundo é um vale de lágrimas, né, é só uma preparação para que nós cheguemos, depois dessa vida, a atingir o paraíso, né. Isso não é exatamente a visão da Seichonoye, muito pelo contrário, né. A Seichonoye fala que nesse momento, na nossa vida, está presente a imagem verdadeira, com toda a sua infinitude, com toda a sua paz, com toda a sua harmonia, com toda a sua beleza, amor, e assim por diante, sabedoria também, né? Quando a imagem verdadeira se manifesta como fenômeno, realiza-se o paraíso na Terra. Tá, essa que é a nossa missão, né? Realizar o paraíso na Terra. Embora muitos saibam disso, até alguns falam de cor, né? Qual que é a missão do ser humano? Muitos respondem, né? É manifestar a imagem verdadeira, né? Tudo bem, isso é verdade, né? Mas essa é uma resposta genérica, né? Para todos nós. O importante é que cada um, então, esse que é o objetivo da educação da vida, né? Cada um saiba encontrar a sua individualidade, que no fundo é a missão com que veio aqui na face da Terra, né? É isso que dá o sentido da vida, e a gente sabe o quanto o sentido da vida pode ser poderoso e pode ser valioso. Perguntem para aqueles que estão sofrendo com o problema de depressão, por exemplo, né? Que é a perda do sentido da vida. Então, uma das grandes riquezas que a Seichonoye coloca é, ao assumir essa missão que Deus nos deu, a gente adquire naturalmente o sentido da nossa existência, da nossa passagem aqui pela face da Terra, que é justamente manifestar Deus sob forma individualizada. O que quer dizer? Sob uma forma que ninguém mais no mundo poderá expressar. Só você mesmo, só eu mesmo, cada um com suas peculiaridades. O corpo humano, limitado a si mesmo como encerra o ilimitado em seu interior. Tá, então, falando dessa maneira, parece um paradoxo, né? Mas é que nós estamos acostumados só com a visão materialista, né? Só com a visão do lado de fora, né? A gente vê esse corpo carnal e pensa, isso aí é assim mesmo, né? Mas, numa visão mais espiritualizada, a gente sabe, esse corpo que parece matéria, na verdade, é a expressão do amor e da sabedoria de Deus, é uma vestimenta que Deus nos deu para que nós possamos, então, cumprir a nossa missão na Terra, ou seja, expressar a vida de modo individualizado, né? Em outras palavras, nós nos tornarmos aquilo que nós viemos para ser. Ou melhor, o limitado é o próprio ilimitado. Disse provisoriamente que no homem se aloja o Filho de Deus, mas isso não significa que o Filho de Deus esteja encolhido dentro do corpo carnal. Na verdade, o corpo carnal se expressa dentro da ilimitada imagem verdadeira. Portanto, este corpo, como expressão da imagem verdadeira, é ilimitado ao mesmo tempo que é limitado. Então, para quem olha com os olhos carnais, com os olhos da matéria, é um corpo limitado. Mas quem olha com os olhos da mente e enxerga dentro desse corpo um infinito que está presente, este tem uma visão mais espiritualizada. Logo, o homem tem vida ilimitada e jamais lhe ocorre a morte. Tá? Jamais ocorre a morte. Então,
essa missão que nós viemos cumprir aqui na face da Terra, lógico, tem início, meio e fim, mas apenas uma etapa de uma infinitude de vidas que nós podemos viver. Essa é uma das etapas e precisa ser vivida ao máximo para que todas as nossas potencialidades sejam expressas aqui na face da Terra. Ou, em outras palavras, e repetindo, né, para nós nos tornarmos aquilo que devemos ser. Logo, o homem tem vida ilimitada e jamais lhe ocorre a morte. Mesmo quando o corpo carnal está morto, na verdade, o homem apenas trocou a forma e o lugar de sua expressão. O homem em si não morre. Tá, esse é um ponto fundamental do ensinamento da Seichonoye, ao afirmar que esse homem que tem uma individualidade própria, que tem uma peculiaridade que é só dele, jamais morre, mesmo que o corpo carnal morra. Então, quando ele morrer, ou seja, quando esse corpo carnal cumprir sua missão, né, e se juntar aos elementos da natureza, ele terá logo em seguida uma outra missão, na qual também irá expressar Deus, expressar uma imagem verdadeira, desta vez não neste mundo terreno, mas no mundo espiritual, de acordo com a sua peculiaridade, ou seja, a individualidade não morre. Tá? Então, quando nós passarmos para o mundo espiritual, você pode ter certeza que a sua individualidade ou a sua peculiaridade continuará para que uma outra obra se manifeste, desta vez no plano espiritual. É assim que a Seichonoye vai ensinando, né? Portanto, nós nos esforçarmos para cumprirmos a nossa missão aqui na face da Terra é um ponto importante para que, dentro desse esforço, a gente tenha condições de iniciar, eventualmente, uma outra obra no mundo espiritual, já com tudo cumprido, né? Se for fazer uma comparação com uma empresa, né, a gente não fechou o ano deficitário, né? A gente fechou de uma maneira líquida, né? Bom, voltando à Verdade, volume 6, que, como eu disse, é o fio condutor dessa nossa apresentação. Depois que o mestre respondeu sobre a questão das limitações naturais, o jovem faz uma pergunta. Então, significa que a missão e personalidade que cada pessoa recebeu de modo inerente? Bom, nós já de alguma forma falamos sobre isso, né? Sim, existe, né? E o mestre responde assim: o trigo e o arroz não possuem vida superior como a do ser humano, nem personalidade, nem missão em cada grão. Apenas possuem missão ou personalidade como espécie. Mas para uma alma desenvolvida individualmente como a do ser humano, existe a personalidade e a missão dadas a cada indivíduo. São missões como a de Beethoven ser Beethoven, de Shakespeare ser Shakespeare e você ser você. Tá? Então, não importa, a Seichonoye fala, não é o objetivo da nossa vida ficar famoso, virar uma celebridade, ou ganhar dinheiro, ou coisas dessa ordem, né? O objetivo do homem aqui na face da Terra é desenvolver a sua missão, a sua potencialidade única como indivíduo, né? E por isso mesmo sua missão não pode ser comparada com os demais, né? Muitas vezes nós sofremos porque comparamos a nossa vida com a vida de outrem, né? Com o nosso vizinho, enfim, com o nosso competidor, qualquer coisa assim, mas saibamos que cada um tem uma vida que é individualizada, ou seja, a maior alegria do ser humano está quando ele cumpre essa individualização que, na verdade, foi dada por Deus. E, nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós vivemos numa sociedade de massa, né? Então, sociedade de consumo de massa. Então, qual é o exemplo disso, né? Se vai comprar um refrigerante, são aquelas latas que são fabricadas aos milhões, né? E tudo o que a gente, de certa forma, consome, né? Tudo é fabricado em massa, em grandes lotes e repetidos, né? Mas se a gente se acostumar com isso, né, vai esquecer que nós não somos produção de massa, né? Nenhum de nós, nenhum ser humano, né? Então, a gente não pode estar adotando atitudes de uma sociedade de consumo de massa, né? Ou seja, precisamos nos individualizar, ou seja, olhar para dentro de nós, prescrutar a nossa missão e cumpri-la. Esse que é o ponto fundamental mesmo, né? Então, não podemos confundir a maneira como a sociedade criou seus valores através do consumo de massa com a missão que nós recebemos aqui na face da Terra. Então, preciso tomar muito cuidado, né? Para que a gente consiga manifestar ao máximo a individualidade que nós possuímos, que na verdade é a missão dada por Deus. Nesse sentido, eu vou me valer agora do livro A Verdade, volume 4, que na sua página 34 diz o seguinte, o professor, 33 na verdade,
o professor Masaru Taniguchi vai fazer referência a uma passagem bíblica, aquela que está em João capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Então, consta o seguinte, abre aspas, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Fecha aspas. Então, o professor Masaru Taniguchi vai, então, examinando essa passagem da Bíblia e diz o seguinte, esse verbo que existe desde o princípio é Deus. Só Deus tem existência real e só o que tem existência real possui valor. Em outras palavras, só aquilo que está presente na imagem verdadeira, quando manifestada, é que gera valor, né? Depois, algumas linhas abaixo, ele diz o seguinte, dentro do ser humano encontra-se alojada a essência que é o verbo de Deus. Assim como cita o Evangelho segundo São João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo, isto é, a vida de Deus, habitou em nós e se manifestou vestindo um invólucro de carne. Ou seja, o verbo se fez carne e vive aqui. Não é bonito? Quando você nasceu, foi isso que aconteceu, né? Muita gente pensa que isso aconteceu com Jesus Cristo ou outros iluminados, né? Mas todo ser humano é fruto dessa experiência, né? Que o verbo se faz carne e se torna um indivíduo e continua vivendo, né? Não foi só no nascimento. A vibração desse verbo que é Deus é a vida de cada ser humano. E das profundezas da nossa vida emerge uma ordem. Faça isto. Então, o professor Masaru Taniguchi é enfático, né? Das profundezas da nossa vida emerge esta ordem. Faça isto. Estas palavras de ordem suprema que brota lá do nosso íntimo é a nossa vocação, a nossa missão recebida de Deus. Então, todo mundo tem esse chamado. Vocação vem de vocácio, que é chamar, né? Todo mundo tem esse chamado. Mas por que nós não ouvimos, né? Aí o professor Masaru Taniguchi vai explicando. No entanto, muitas pessoas não procuram viver para realizar essa ordem suprema, que é o verbo de Deus, seduzidas pelos prazeres sensoriais, pela satisfação dos 5 sentidos, ou seja, pela alegria momentânea sentida no contato da pele, das mucosas ou do paladar. Em outras palavras, isso é o chamado hedonismo, né? É a fruição mais exagerada possível, né? Dos prazeres dos sentidos, né? Então, muitas vezes a pessoa se desvia de ouvir esse chamado, porque, lógico, é seduzida por essas coisas que, eventualmente, e a gente sabe disso, né? São muito chamativas mesmo, né? São muito fortes. Assim também como o narcisismo, né? Também é uma forma de se desviar desse chamado, né? O que é o narcisismo, né? É a libido concentrada em si próprio, né? Ou seja, em vez de se concentrar na vontade de Deus, vai se concentrar no próprio ego, né? Ou então pelo materialismo, que é aquela maneira de ver a vida, né? Que diz assim, quanto mais posses eu tiver, posses materiais, né? Mais feliz eu serei, né? Ocorre que nenhum dessas três promessas, né? O hedonismo, que é a fruição dos prazeres desenfreada, nem o materialismo, nem o narcisismo estão cumprindo a sua promessa de tornar o homem feliz, né? Haja vista os divãs de psicanalista como estão cheios hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas não têm nenhuma uma doença de origem biológica, né? Biomédica, mas têm doenças vindo da alma mesmo, né? Então, o que está claro é que essas promessas todas, né? O hedonismo, o materialismo, e o narcisismo não estão entregando a felicidade que prometiam entregar. Então tem que procurar outro lugar, né? Aonde? Dentro de si próprio, como está dito aqui, né? Assim não procuram viver para realizar a sua missão, que é a ordem suprema da vida ditada por Deus do seu íntimo. E nós temos medo de olhar para o nosso íntimo. Na sociedade que nós vivemos, ela não encoraja a olhar para dentro de si próprio. Encoraja sempre a olhar para fora, né? Sempre para fora, para fora, para fora, para fora, né? E muitas vezes a ideia que nós temos de que dentro de nós mesmos só existe um grande deserto, né? O que é uma verdadeira ilusão, né? Porque o infinito está dentro de nós, né? Ou como Cristo já dizia, né? Não pense que meu reino está aqui ou acolá, né? Aqui ou acolá. Está dentro do ser humano. É um fato extremamente lamentável, pois tais pessoas acabam levando uma vida vazia e sem valor. Então, muitas vezes as pessoas procuram fora, porque são seduzidas para isso, né? Mas depois de muita procura,
acabam se sentindo frustradas porque estão procurando a coisa no lugar errado, ou seja, em vez de procurar dentro de si, estão procurando fora, né? Uma vez que nascemos neste mundo, devemos pensar em primeiro lugar o que fazer na vida, isto é, procurar saber que ordem suprema recebemos de Deus. Esse é o ponto fundamental e prioritário, né? E a nossa educação, quando calcada nessa dinâmica, né, de procurar a vontade de Deus que está no nosso interior, essa que é a educação da vida. É por isso que espiritualidade e educação da vida se interrelacionam. Devemos conhecer a missão recebida de Deus, ouvindo silenciosamente a sua palavra, a ordem suprema, que vem do nosso íntimo e viver para essa missão. Né? Então, o professor Masaru Taniguchi, ele fala de maneira bem franca e direta. Né? Não adianta só conhecer, precisa viver também. Né? Assim viveremos uma vida que tem realmente um valor eterno. Nessa hora, a nossa maneira de viver se identificará com a da grande vida que preenche o universo. Ou seja, nesse concerto com C, não com S, né? Cósmico, você vai encontrar o seu verdadeiro lugar, de tal forma que, então, que encontrará a alegria de viver e a razão da sua existência, que são fatores extremamente importantes e bastante queridos, né? São fundamentais para a nossa felicidade. Esta vida que vivemos aqui agora já não será uma pequena vida, mas sim uma grande vida que preenche o universo. Tá? Então, o professor Masaru Taniguchi já vem falar aqui de valor, né? O que é valor, né? Porque todos nós queremos que a nossa vida tenha valido a pena, não é isso? Ou seja, que tenha tido valor, né? Ou seja, quando nós chegarmos naquele momento de prestarmos conta do que fizemos ao longo da nossa existência, né? Chegará fatalmente essa pergunta, né? Você viveu uma vida de real valor? Viveu uma vida que vale a pena, né? Então, quanto isso, nesse mesmo livro, A Verdade, volume 4, na página 109, o professor Masaru Taniguchi escreve um tópico, né, bastante profundo, pequeno, mas bastante profundo, com o título Seja uma pessoa de valor elevado. Tá, então, ele começa o texto dizendo o seguinte: o seu valor não pode ser avaliado por você próprio. Tá, então, essa doutrina da autoestima, né, é um furo, gente, é um furo. A autoestima é um furo. A autoestima é o valor dado a si próprio por mim mesmo, né? Não vale nada isso daí. E muitas vezes as pessoas procuram isso daí, mas é o vazio. Né? Por isso que a gente tem tanto problema de egoísmo na face da Terra, né? Porque cada um está preocupado com sua autoestima, né? Mas não vale nada. A estima que você dá para você mesmo, como o mestre Masaru Taniguchi fala, né? Não pode ser avaliada dessa maneira. Né? O seu valor não pode ser avaliado por você próprio. O peso de um objeto não pode ser determinado por ele mesmo, e sim através de uma balança, ou seja, através de algo objetivo. Não adianta ficar dando valor a si próprio se, do ponto de vista objetivo, você não está fazendo nada para adquirir valor real. E o que a Sechounei fala como valor real? O mestre vai ensinar aqui. Né? O seu valor é determinado pela maneira com que você influencia as pessoas. Não basta só influenciar, é pela maneira como você influencia. Como? Ele responde: quem proporciona felicidade aos outros é uma pessoa de valor elevado. Quem proporciona felicidade aos outros é uma pessoa de valor elevado. Então, nós que estamos trilhando corajosamente a nossa missão, precisamos sempre fazer essa pergunta ao final de cada dia, por exemplo. Né? O que eu fiz hoje que trouxe felicidade para alguém? Que mais que determina valor? Quem leva alegria aos outros é uma pessoa de valor elevado. Né? Então, naquela rodinha, né, que todo mundo está falando de coisas negativas, que a vida está difícil, que isso, que aquilo, que não sei quem, que alguém se prejudicou, alguém perdeu emprego. Seja você a pessoa que, se não der para falar de coisas positivas, né, mas pelo menos não contribua para a expansão dessas notícias tristes e negativas. Né? Tá? Principalmente agora que nós estamos vivendo um momento de polarização política ainda, né? É preciso que você não fique elencando as partes negativas, seja de quem for. Né? Ao invés disso, fale sempre das coisas boas deste país, que independe de partido político. Tá certo? Né? Nós temos excelentes exemplos aqui no Brasil de como esse país é grande, que país recebe generosamente tantas etnias que estão vivendo aqui, né? É um país de braços abertos ao mundo, que recebeu muitas pessoas de várias origens e continua recebendo. Né? E nós,
O verdadeiro brasileiro é aquele que sabe receber indistintamente da origem da pessoa que está à nossa frente, né? Por isso que muitos imigrantes que chegam aqui movidos por contendas, por disputas, guerras civis nos seus países de origem, chegam aqui e muitos deles, passados alguns anos, dizem que encontraram no Brasil o seu segundo lar, né? Esse que é o verdadeiro Brasil. É disso que nós devemos falar, não de divisões, né? Aquele que proporciona riqueza aos outros é uma pessoa de valor elevado. Tá? Quando fala riqueza, gente, não é riqueza do ponto de vista do senso comum. O senso comum fala que riqueza é ter dinheiro no banco, ter iate, ter carro, Ferraris, ter bens presuntivos de riqueza, né? Gravatas, canetas, roupas, grifes, etc. Não é isso, né? O que a CNT fala é que riqueza é a concretização de ideias que beneficiam o semelhante. Então, quem concretizou ideias que beneficiam o semelhante no dia de hoje, praticou um ato de riqueza. Então, a pessoa que é rica é aquela que tomou por hábito concretizar ideias que beneficiam o semelhante. Tá? Então, parece que é difícil isso, né? Mas muitas vezes um bom dia sincero é uma ação que concretiza a riqueza, porque muitas vezes naquele dia, aquela pessoa que está recebendo um bom dia, talvez seja a única oportunidade que ela vai ouvir falar de uma coisa boa, né? Então, esse é um pequeno exemplo, né? Vamos multiplicar esses exemplos, né, de tal forma que nós sejamos pessoas de valor elevado. Quem alivia o sofrimento dos outros é uma pessoa de valor elevado. Muitas vezes, só de ouvir a pessoa que está passando por um problema, ela sente que boa parte daquele sofrimento já se esvaiu, simplesmente pelo fato de ter podido desabafar, né? Quem propicia a iluminação espiritual aos outros é uma pessoa de valor elevado, né? Quando nós permitimos que um colega nosso, uma pessoa do nosso círculo de conhecimentos, conheça também a verdade que o homem é filho de Deus, nós estamos praticando uma vida em que nós seremos ou somos uma pessoa de valor elevado. E o mestre pergunta, né? E você? Tem vivido assim uma vida de valor elevado? Né? Se não tem, não tem problema, né? Porque a CNT fala, o momento é agora. Então, se não tem, o momento é agora de fazer essa retificação da vida, né? E passar a viver uma vida de valor elevado. É isso que vale a pena, né? Então, não é a estima que você dá a si próprio que te torna uma pessoa de valor. Tá? Não adianta ficar repetindo só que eu sou filho de Deus, né? Fica com autoestima, se é que isso é possível, né? Mas viver de forma concreta então vou repetir, né? A dar felicidade aos outros, a levar alegria aos outros, proporcionar riqueza aos outros, ou seja, dar boas ideias. Aquele que cura doentes, aquele que alivia o sofrimento das outras pessoas, aquele que propicia a iluminação espiritual. Isso que é viver uma vida de valor elevado, né? E aí sim, a balança que está fora de nós, que são as pessoas que nos rodeiam, é que farão o juízo de valor que nós merecemos, né? Então, essa é uma visão mais amadurecida, né, do que essa visão muitas vezes ingênua e vazia de autoestima. Muito bem. Nesse sentido, é importante saber que a gente educa pelo exemplo. Então, nós estamos nos dirigindo a educadores e pais através desse vídeo, né? Então, é importante que eles, os adultos, todos nós saibamos, né? Porque todos nós somos educadores, mesmo que não tenhamos nos formado em pedagogia, né? Porque através dos nossos exemplos é que as crianças aprendem, né? Então, não adianta a gente pregar a harmonia, né, verbalmente, né, e de repente a criança vai no trânsito aqui de São Paulo, por exemplo, né, e começa a ver sinais de agressão, de ansiedade, né, de atropelamento uns aos outros, não atropelamento físico, né, mas querer entrar na frente, né? Então, sejamos nós aquelas pessoas conscientes de que quem educa com efetividade é aquele que educa pelo exemplo, né? E querendo ou não, nós educamos, viu? Tá? Então é importante saber disso, né? Nós educamos querendo ou não, nós estamos a todo momento dando exemplos, não só para as crianças, para os demais também, né? Então são esses exemplos que educam, né? E novamente, né? O que é educar? Educar dentro da Seitinoye é extrair o Filho de Deus que está dentro de nós, ex-ducere, né, na verdade. É assim que a Seitinoye entende o verbo educar, ex-ducere. Ex é para fora e ducere é conduzir, né? Então conduzir para fora o quê? O Filho de Deus que está dentro de nós, né? Então, vale a pena repetir, né?
como é a atitude desse Filho de Deus, como é que ele influencia os outros. É o que traz felicidade, traz alegria, traz iluminação espiritual, traz riqueza, minora o sofrimento do outro. Esse sim é o Filho de Deus, né? Então, quanto mais manifestar esse Filho de Deus, mais então o nosso valor será pronunciado, né? Tá? Então, quem pratica esse tipo de atitude perante a vida e perante os demais, aliás, não precisa nem receber prêmio, porque existe no coração dessa pessoa uma paz de quem está vivendo realmente a vida que Deus lhe entregou para viver. Tá? Então, queria voltar novamente agora para o volume 6, como eu disse, é o nosso fio condutor, né? E o jovem, então, depois que o mestre falou, né, que cada um tem sua missão, Shakespeare ser Shakespeare, Beethoven ser Beethoven, e você ser você, e se você ser você é eu que acrescentei, né? O jovem pergunta, essa missão inata seria no âmbito profissional? Por exemplo, no caso de dizer que fulano possui dom para negócios, significaria que terá sucesso como negociante, mas não como artista? Não, preste atenção na resposta do professor Masato Taniguchi. Ele diz, a inteligência de alguém que pense em viver de acordo com a tendência econômica da época não faz parte da missão inata dessa pessoa, não faz parte. Tá? E a gente sabe que muita gente vai lendo nos vários textos que estão aí, na imprensa, nos sites, né? Profissões que serão valorizadas daqui a 10 anos, né? Ou então profissões que perderão o valor daqui a 10 anos. Né? Sempre é o fator econômico decidindo a beleza e a profundidade e o valor dessas profissões, né? Então, quem se guia muito por isso, por esses dados, né, não é que você precisa ficar cego e surdo em relação ao que estão falando, né? Mas não pense que isso faz parte da sua missão inata, né? Então, essas profissões de oportunidade, né? Ah, o Brasil tem carente de tal coisa, né? Tudo bem, pode ter, né? Mas o importante é você saber, assim, o que Deus do meu interior está destinando para mim, né? Tá? Esse que é a principal pergunta a ser feita. Bom, essa inteligência se desenvolveu após o nascimento, ou seja, essa inteligência que vai suprir o mercado, por exemplo, né? Essa inteligência que vai permitir com que a pessoa tenha um conhecimento vendável, né? Essa inteligência se desenvolveu após o nascimento a fim de fazer face ao mundo fenomênico e, portanto, é uma inteligência adquirida após o nascimento. Não é algo inato, é após o nascimento. Talentos como para a música ou arte, a pessoa já os possui desde o nascimento. Parece que não tem às vezes, né? Mas que está enterrado, né? Mais profundamente. Mas justamente os tesouros mais profundos é que têm mais valor, né? Bom, nesse sentido, a resposta do mestre, né, vai falando então sobre a escolha da carreira ou da profissão, não só para os filhos, mas como também para si próprio também, né? Então, o que é educar, né? O que é educar? Essa é uma pergunta importante. Como escolher, então, o que estudar, né? Ou que atitude tomar perante a vida? Então, o professor Masato Taniguchi, nesse mesmo livro, A Verdade, volume 6, página 59, diz, educar é cultivar a capacidade de vencer qualquer dificuldade. Educar é a capacidade de cultivar a capacidade de vencer qualquer dificuldade. Ou seja, a verdadeira educação não é aquela que procura os atalhos só da vida, né? Então, lógico, quando o atalho for apropriado e adequado, tome-se o atalho. Mas não tome isso com a medida de prioridade 1, né? Minha prioridade é vencer tomando os atalhos da vida, né? Quem toma muitos atalhos da vida, na verdade, no final das contas, faz uma volta muito maior do que se tivesse por aquele caminho que aparentemente no início é mais longo, né? Porque educar, repito, é cultivar a capacidade de vencer qualquer dificuldade. Por isso que a educação é ex ducere, trazer para fora, né? Trazer para fora a capacidade que está adormecida, que não se despertaria se não fosse a dificuldade que eu estou vivendo nesse momento. A Seitineia nos ensina a agradecer ao problema, agradecer a dificuldade que veio aparecer na minha vida, porque é justamente ela que vai alavancar todas aquelas potencialidades que estão no meu interior e que ficariam adormecidas se não fossem utilizadas para resolver, suplantar o problema que veio aparecer à minha frente. Isso que é educar, na verdade, né? Então, pais, cuidado, ficam retirando muito, né, aquelas barreiras que os filhos estão enfrentando. Algumas eles têm que enfrentar mesmo, tá? Então, lógico,
Se for inadequada à idade deles, retire-se a barreira, né? Mas se for adequada, né, não fica pensando assim, ai, que dó do meu filho, né? Acho que muitos já tiveram a oportunidade de ver como é que, né, a borboleta nasce, né? E sai daquele casulo, né? E se transforma em borboleta, né? Quem olha parece assim, é custoso, parece que ela está fazendo um esforço enorme, é demorado, é angustiante às vezes, né? Mas se alguém ajudar aquela borboleta a sair, ela vai sair defeituosa, né? Então, isso é como uma analogia, né? Não podemos poupar os nossos alunos e nossos filhos das dificuldades que lhes são inerentes. Eles precisam saber enfrentar e vencer essas dificuldades, né? Tá? Então, muitas vezes é assim, né? O adulto tem muito mais habilidade, né? Às vezes a criança quer ajudar em alguma tarefa que o adulto está fazendo, muitas vezes pela pressa, né? A gente quer fazer a coisa rápida, fala, deixa que eu faço, né? Então, matou a vontade de ajudar, né? Como é que a pessoa vai ser uma pessoa de valor, né, como nós dissemos, né, de ajudar os outros, de trazer felicidade, de trazer alegria, se no início, quando se dispôs a ser útil, se dispôs a trazer uma alegria para o pai falou, não, deixa aí que eu faço, que está muito difícil para você, né? Tá, então, mesmo que ela faça de modo imperfeito, deixa que ela faça, porque aí está extraindo de dentro dela aquela capacidade infinita que ela tem. Naquele momento, ainda está pouco desenvolvida essa habilidade, né? Tá certo? Então, mesma coisa, né? De repente, a criança está lá brincando na areia, construindo um monte de coisa, né? E os pais vem almoçar, né? Interrompe, né? Morreu o engenheiro ali, né? Às vezes, né? Não estou dizendo que é sempre, né? Mas pode ter morrido o engenheiro nessa hora, né? Está preocupado lá com, né, fazer pontes e erguer edifícios e tal na areia, né? Aí tem que parar porque é conveniência de alguém, dos adultos, né? Ir embora naquele momento ou parar para almoçar, né? Então é assim que a gente deve estar prestando atenção, né? Porque muitas vezes o adulto matou em si próprio essa capacidade de se maravilhar com as coisas, né? Então, aquele que tem ainda preservado, ainda busca ter esse maravilhamento perante a vida, é que é um bom educador, né? É esse que vai reconhecer na criança, não, eu não vou interrompê-la porque ela está num instante de maravilhamento. Mas se o próprio adulto não reconhece isso, vai matando cada vez mais essas possibilidades dentro da criança, né? Bom, a escolha, então, diz aqui para os pais, né? A escolha da profissão deve ser feita com o fim de a criança poder executar o talento que Deus lhe concedeu como missão de sua vida. Então, se os pais não dão a mínima para o talento que eles têm, né? Basta ganhar dinheiro e ser famoso e ser célebre, que já está achando que já está satisfeito as condições de viver, né? Se está preso, se está limitado a esse aspecto da vida, ele não consegue enxergar a vida que está querendo se manifestar naquela criança, naquele filho, naquele educando, né? Então, na verdade, a Seichonoye é a reeducação do adulto, né? Nós perdemos em larga medida a condição de maravilhamento da criança. Nós precisamos nos esforçar para readquirir essa condição que está dentro de nós e que, no fundo, é aquela voz que nós já nos referimos, né? É aquela voz que diz assim, faça isto. Bom, então vamos voltar de novo à página que nós estávamos, né? E que o jovem, diante dessa resposta do mestre, diz o seguinte, né? Como se consegue distinguir qual é a capacidade desenvolvida após o nascimento e qual é o dom que recebeu como missão inata? É um jovem inteligente, né? Então, já que aquele dom inato que nós recebemos é que vai gerar uma vida de valor, verdadeiro valor, né? Como é que eu distingo, né? O dom que eu recebi, que é inato, veio comigo antes mesmo que eu nascesse, daquele dom ou daquela habilidade que fui adquirindo através dos conhecimentos que eu fui, né, colecionando ao longo da minha vida, por exemplo, escolar, ou mesmo da vida profissional também, né? E o mestre fala, em geral, mesmo que possua talento, se for algo que apenas servirá dentro de um sistema da superfície terrestre e que a pessoa não conseguirá levar consigo após a morte, ou mesmo que o leve, não terá nenhuma utilidade. É algo adquirido após o nascimento e que não existe no âmbito da imagem verdadeira. Tá? Então, se a habilidade veio para cumprir o preenchimento de uma necessidade do mundo fenomênico apenas, desse mundo fenomênico planeta Terra, né? Apenas, então não é algo que está ligado ao nosso dom inato. Apareceu temporariamente porque foi necessário nesse local. Entretanto, a música, a arte, o raciocínio científico-matemático, o pensamento filosófico, como também a força moral, são coisas que têm utilidade, não são coisas que têm utilidade apenas sob um determinado sistema.
tá? Então, é preciso que o homem desperte para a verdade que ele tem alma, né? Tá? Isso tudo está ligado à alma, né? Que é uma coisa que no nosso dia a dia fica distante da percepção do ser humano, né? Porque está muito ligado ainda à questão da consciência, né? De que o homem é um ser carnal. Sendo algo inerente à alma, ou seja, todos esses fatores, né? A arte, música, raciocínio científico, matemático, pensamento filosófico, força moral, sendo algo inerente à alma e que tem utilidade eterna em todo lugar, seja no mundo terreno como no espiritual, significa que a pessoa já o possui de modo inato. Tá? Então, aqui o professor Masato Taniguchi vai dando inclusive a dinâmica pela qual a gente vai descobrindo a nossa missão, o nosso dom inato. Tá? Isso está no livro A Verdade, volume 2, A Verdade, volume 2, aqui na página 70, diz o seguinte: aqui nós temos a oração para manifestarmos plenamente a nossa natureza divina, né? Ou seja, cumprirmos a nossa missão, né? Todo ser humano na condição de suprema autoexpressão de Deus traz dentro de si a resplandecente luz da vida, a intensa luz do amor. Essa luz interior se revela proporcionalmente ao grau de nossa conscientização dessa verdade, né? Por isso que as 3 práticas religiosas são importantes, porque elas nos colocam cada vez mais próximos de Deus e, portanto, do que Ele pretende manifestar através de nós, né? Essas 3 práticas, repito, né? Meditação Shinsokan, leitura de publicações sagradas e atos de amor, né? Neste momento de mãos postas, dirijo-me com profunda reverência a Deus que se aloja em mim e que constitui a minha natureza divina. A esse procedimento dá-se o nome de contemplação da natureza divina, contemplar-se a si próprio, não esse corpo carnal, mas da infinita possibilidade que cada um representa no seu interior. A capacidade para o despertar espiritual é estimulada pela introspecção, contemplação do mundo interior. Tá, então como é que se estimula, né, essa contemplação da natureza divina? É justamente pela introspecção, ou seja, olhar para o lado de dentro, né? E nós, nesse sentido, muitas vezes temos que andar na contramão da tendência coletiva, né? Que é sempre de olhar para fora, para a aparência, né? A aparência é uma coisa muito importante na civilização de hoje. Mas isso tudo, a Seitō não despreza, mas elas não representam coisas essenciais, né? Para que a gente possa ser verdadeiramente feliz. Então, a introspecção é uma atitude perante a vida e precisa ser estimulada, né? Agora, volto a dizer, né? Se você adulto não tem esse hábito, não queira exigir das crianças que elas façam o mesmo, né? Como nós dissemos, elas aprendem principalmente pelo exemplo, né? Ao passo que os conhecimentos científicos são adquiridos pelos estudos acurados do mundo exterior através dos sentidos físicos, né? Então, precisa ter 2 coisas. A educação provinda da introspecção e a educação provinda da aquisição de conhecimentos acurados frente ao mundo exterior, obtidos, como diz aqui, pela observação dos 5 sentidos. As tarefas que cabem ao homem carnal no mundo da matéria dependem muito dos conhecimentos científicos. Mas a manifestação da sabedoria, do amor e da energia que brotam da vida de Deus, alojada no homem, ocorre por meio da introspecção. E à medida que intensificar a introspecção, maior se tornará a sabedoria, mais abrangente se tornará o seu amor e mais vibrante se tornará a sua energia vital. Portanto, aqui o professor Masato Taniguchi faz uma distinção entre sabedoria e o que é conhecimento, né? Sabedoria é inata, vem de Deus, e conhecimento é aquilo que é adquirido através do estudo que nós fazemos, né, das diversas matérias que nos são oferecidas aí no currículo escolar, né? Quem norteia a vida exclusivamente pelos conhecimentos adquiridos do mundo exterior, mantendo cerrada a porta que conduz ao mundo interior, estará sujeito a muitas restrições, pois a sua força será uma força limitada, gerada pelo corpo físico, que também é limitado. Tá, então, vamos deixar claro, né? Quem norteia a própria vida exclusivamente pelos conhecimentos adquiridos do mundo exterior, né? Se pensa que isso aí já é educação plena, está muito enganado, né? Isso é metade apenas, né? A outra metade vem através da introspecção, quando nós permitimos que nós mesmos entremos em contato, por exemplo, com a sabedoria infinita que está aí no universo desde infinitos séculos atrás e que permanecerá até infinitos séculos adiante. Por isso, seus conhecimentos serão inúteis diante de um problema grave,
O seu amor não será imparcial e sua energia vital não fluirá vigorosamente, porque estará obstruído o canal que liga o homem à vida infinita alojada nele. Tá? Como que nós vamos praticar a educação que, na verdade, é cultivar a capacidade de enfrentar obstáculos, né? Se nós fechamos as portas para aquela fonte de sabedoria que muitas vezes extrapola os conhecimentos que nós adquirimos do mundo exterior. Assim os seus conhecimentos se esgotarão, o seu amor se extinguirá, a sua vitalidade secará e a pessoa morrerá interiormente. Né? Por isso que nós temos observando aí tantas pessoas que sentem ansiedade, sentem pânico, sentem depressão. Né? Tudo isso são chamados para a pessoa olhar para dentro de si próprio, né? Ficou exclusivamente apegada ao que está do lado de fora. Eu, porém, dirijo minha natureza divina latente em mim, contemplo-a com profunda reverência e, com isso, acabo de eliminar o muro que separava o mundo interior do exterior. Por isso, a sabedoria de Deus flui abundantemente para dentro de mim, o amor de Deus se derrama generosamente sobre mim e a vida de Deus jorra com grande ímpeto do meu interior. Por fluir em mim a sabedoria divina, no meu interior resplandece a luz que constitui a fonte de conhecimentos corretos. Por isso não cometo o erro de julgamento, brotam-me ideias para novas criações e realizações. Ou seja, a pessoa começa a ter uma vida verdadeiramente criativa, né? E nunca me vejo numa dificuldade intransponível, tá? Porque a pessoa vai aprendendo que a dificuldade pode ser grande, mas o Filho de Deus sempre será maior, né? O Filho de Deus que vive dentro dela e que, se ela der oportunidade, ele conseguirá se manifestar, né? O amor de Deus derrama-se sobre mim e todas as barreiras de isolamento são eliminadas. Por isso, o meu amor se espraia como as águas numa cheia e alcança todas as pessoas. Lógico, é infinito, né? Contribuo para a manifestação do mundo verdadeiro, onde todas as pessoas, todas as etnias, todas as nações e todos os seres vivos, e eu completo, isso é uma parte minha, né? Todos os partidos convivem em perfeita harmonia, ajudando e vivificando uns aos outros. Movido por esse grandioso amor de Deus, continuarei a me esforçar para a concretização do mundo verdadeiro, onde todos os seres conviverão em harmonia e prosperarão, auxiliando uns aos outros. Esse esforço não é feito pelo meu pequeno eu individual de poder limitado, e sim sustentado pelo vigoroso fluxo da vida infinita de Deus. Ou seja, nesse momento a gente está se ligando a algo muito maior que nós mesmos, e esse algo muito maior que nós mesmos nos proverá abundantemente tudo o que é necessário, né? Sabedoria, amor, força vital e assim por diante. E sim sustentado pelo vigoroso fluxo da vida infinita de Deus que preenche o meu ser. Por isso, por maior que seja a dificuldade que surja, não deixo de me esforçar, não vacilo, nem fico estagnado. Isso que é educação, né? Conforme nós vimos. A cada gesto, a cada passo, orientado pela sabedoria divina e envolvido pelo sagrado amor de Deus, porque sou conduzido pela poderosa corrente da grande vida, infalivelmente alcanço o objetivo, o mais elevado que seja. Obrigado, Senhor. Né? Então, essa é uma oração que a gente deve estar lendo de tempos em tempos, com a maior frequência possível, para lembrar qual é a nossa natureza, qual é a nossa missão aqui na face da Terra. Não é procurar as molezinhas, né? Mas procurar extrair de dentro de nós mesmos o infinito que Deus já nos deu e que só pode se expressar através de mim. Quando eu falo mim, estou falando de ser humano, né? Através de você, através da sua peculiaridade, através do seu amigo, pela peculiaridade dele, através dos 7 bilhões de seres humanos, cada um com a sua respectiva peculiaridade. Essa é a missão que nascemos aqui na face da Terra, e isso que, na verdade, representa a verdadeira felicidade do ser humano. Não é acumulando coisas, não é sorvendo prazeres, né, do mundo fenomênico, não que seja proibido, né, mas quando se restringe apenas a isso, leva uma vida limitada mesmo, né? Bom, diante disso, o jovem pergunta: se o talento inato de uma pessoa é a arte e de outra é música, se alguém que tem talento inato para a música passar a estudar belas artes, estaria desviando-se do seu talento e não teria uma utilidade? Né? Então, aqui já tem essa questão da especialização, né? Tá? Então, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que premia, remunera a especialização, né? Quanto mais especializado, obviamente, mais é reconhecido pela ordem coletiva, né? Mais é reconhecido, inclusive, do ponto de vista econômico, mas saibam que quanto mais se especializa e vai deixando de lado outras dimensões da vida, mais a alma está sendo mutilada, né?
Então a gente cansa de ver, né? Muitas vezes a pessoa tem feito sucesso, né? Ocupa um cargo maravilhoso, né? Tem os bens que precisava ter, tem a família que precisava ter, mas continua infeliz, né? Porque ao longo dessa trajetória, isso não é condenação, não estou condenando ninguém, mas porque acontece isso mesmo, né? Nós somos muitas vezes não, nós somos premiados pela especialização, ou seja, pelas mutilações da nossa alma, né? Então a gente vai se especializando naquilo, só naquilo que nós temos habilidade para fazer, né? Esquecemos de outras dimensões da nossa alma que estão aí pedindo para serem desenvolvidas também, né? Bom, o professor Masaru Taniguchi responde, né? Nem sempre acontece isso, ou seja, se uma pessoa que é bom em uma coisa vai estudar outra coisa, está se desviando? Ele fala, nem sempre é assim, né? O homem não é um ser isolado, estando todos unidos reciprocamente com a humanidade, para desenvolver de forma mais profunda a missão do talento com que nasceu, é preciso ter uma compreensão adequada em relação ao talento e à personalidade de outras pessoas, né? Então ninguém consegue se realizar sozinho. As pessoas se realizam, nós todos nos realizamos, porque nós compreendemos o tom e o dom inato de outras pessoas. Como nós reconhecemos, adquirimos essa capacidade de reconhecer isso nas outras pessoas, é muito mais fácil reconhecer em si próprio também, né? Se um músico não compreende as artes plásticas, um artista não compreender a música, um gênio da matemática não tiver nenhum interesse em relação às artes plásticas ou à música, nesta vida tudo existirá isoladamente e esse mundo será um lugar totalmente árido, né? Então, se nós queremos trazer beleza, amor para esse mundo, é preciso que a gente se esforce para alcançar, né, o dom e o talento das outras pessoas. Então, depois ele faz aqui uma menção ao senhor Teruya Eto, que compôs a música Canto para Contemplar a Imagem Verdadeira, que é um hino sagrado que nós tocamos nas nossas reuniões, né? E que conquistou o segundo lugar no concurso internacional de compositores, realizado em Viena, que dizia que inicialmente os pais o obrigaram a ingressar na Faculdade de Tecnologia e ele aprendeu matemática superior, muito a contragosto, né? Mas depois ele veio perceber que para compor uma grande sinfonia é preciso ter conhecimento, sim, de matemática superior, né? Então, você que fez humanas, né, e que de repente torce o nariz para matemática e outras questões conexas, né, pensa bem, né? O quanto você pode estar mutilando a sua alma por causa dessa rejeição sua, né? Então é importante que a gente saiba se interessar por coisas que não são da nossa força, vamos dizer assim, né? Da nossa habilidade principal. Tá? Só para dar como exemplo, o professor Seiji Taniguchi faz menção a Demóstenes, né? Demóstenes foi um grande orador grego, de grande destaque na sua época, né? E ele se tornou orador tão conceituado, mas enfrentou dificuldades imensas no início, né? Porque ele era gago e ele tinha uma voz muito baixa, pouquíssimo volume. E como é que ele fez para treinar e suplantar essas dificuldades, né? É como você, por exemplo, que tem horror a certas matérias, como eu disse, por exemplo, matemática, né? Estou dando como exemplo, né? Mas, em vez de ele rejeitar essa dificuldade sua, ele resolveu, então, enfrentá-las, né? E como que ele fez isso? Ele começou a treinar colocando pedrinhas na sua boca. E é assim que ele começou a articular os discursos, os famosos discursos que ele tinha acesso lá na Grécia Antiga, né? E também a treinar o seu próprio discurso com um monte de pedrinha na boca. Por quê? Porque quem treina com as pedrinhas na boca, e quando eu falo treinamento, não é porque ele fiz isso num dia só, nem no tal bom, né? É a sequência, né? É a perseverança. É a convicção de que vai suplantar aquela dificuldade, né? Educar é cultivar a certeza de que pode enfrentar qualquer dificuldade, como nós já dissemos. Então, quem treina assim, no momento em que as pedras são retiradas da boca, a língua podendo correr livremente, né, acaba a gagueira, né? E também, para suplantar aquela dificuldade de pouco volume na voz, ele ia treinar com a boca cheia de pedrinhas no beira-mar, principalmente naqueles lugares onde as ondas batem, né, causando aquele barulho enorme, né? Ele competia com aquele barulho, procurando fazer com que aquela voz adquirisse o verdadeiro volume de um filho de Deus, né? Ele sabia que dentro dele já tinha tudo isso, né? Então, muitas vezes, aquilo que nós desprezamos
e, portanto, nós vamos mutilando a nossa alma, né? É a oportunidade de nós manifestarmos a missão que Deus nos deu nessa vida, né? Portanto, quando se fala em educação da vida, é uma educação integral, né? Que é voltada, sim, para os conhecimentos que são adquiridos depois do nascimento e que são obtidos através da observação do mundo exterior, mas também da exteriorização das potencialidades infinitas que cada um traz dentro de si como filho de Deus e que só podem ser manifestadas através da sua peculiaridade. Se você não conseguir manifestá-las, o mundo ficará mais pobre porque não contará com a sua contribuição. Enfim, é assim que a gente entende que espiritualidade e educação da vida convergem um para o outro. A todos, muito obrigado pela atenção e nos vemos em outras oportunidades. Muito obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!